Olá, alunos e alunas do Aprova, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito da história que parece um verdadeiro quebra-cabeça, sabe? O tal do despotismo esclarecido. Pensa só, reis com poder total agindo como se fossem filósofos. Como assim? Vamos juntos entender como isso foi possível. E para começar, vamos direto com a pergunta que está no centro de tudo. Dá para imaginar um rei com poder absoluto, um rei que teoricamente não deve satisfação a ninguém, e esse mesmo rei governando com base na razão, em ideias de liberdade? Parece que uma coisa não combina com a outra, né? Pois é exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Bom, e para entender essa confusão toda, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o século XVIII, que não por acaso ficou conhecido como o século das luzes. Foi ali que uma verdadeira revolução de ideias começou. Naquela época, o cenário era de um verdadeiro choque de mundos. De um lado, você tinha o antigo regime, com aquele poder todo concentrado na mão do rei que dizia ser escolhido por Deus, uma sociedade dividida em classes, bem engessada e uma economia super controlada pelo Estado. E do outro lado surgia com uma força impressionante o iluminismo, que vinha pregando exatamente o contrário, a razão acima de tudo, direitos para todo indivíduo e, claro, liberdade econômica. E os grandes nomes por trás dessa revolução de ideias eram filósofos como Locke, Voltaire, Montesquieu. O objetivo deles era bem claro, era literalmente iluminar a sociedade. A ideia era usar a luz da razão para lutar contra o que eles viam como as trevas da ignorância, da superstição e do poder tirânico. Eles realmente acreditavam que esse era o único caminho para o progresso da humanidade. Agora vem a grande questão. Como é que os reis absolutistas, que eram o principal alvo de todas essas críticas, reagiram a isso tudo? Será que eles simplesmente tentaram calar os filósofos? Ou será que eles encontraram um jeito de usar essas ideias novas a favor deles mesmos? E a resposta, olha, foi surpreendente. Em vez de declarar uma guerra total contra o iluminismo, alguns desses monarcas tiveram uma estratégia de sobrevivência, digamos, muito esperta: reformar para conseguir manter o poder. Sabe aquela história de mudar os anéis para não perder os dedos? Foi exatamente isso. Essa jogada de mestre acabou ganhando um nome que de primeira soa até contraditório: despotismo esclarecido. Pensa bem, déspota, que lembra tirania, junto com o esclarecido, que lembra a luz da razão. Mas esse nome, na verdade, descreve perfeitamente essa manobra política super complexa que rolou na segunda metade do século XVIII. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. Não era que os reis de repente viraram bonzinhos e acreditaram na liberdade. Nada disso. O objetivo real era usar as ideias iluministas como se fossem ferramentas, sabe? Ferramentas para modernizar o Estado, deixar tudo mais eficiente e, no fim das contas, fortalecer ainda mais o poder absoluto deles. Mas, beleza, chega de teoria. Vamos ver como é que isso funcionou na prática. Quem foram esses monarcas que se diziam reis filósofos e que realmente colocaram essas ideias em ação? Olha, dois exemplos clássicos são o Frederico II da Prússia e a Catarina II da Rússia. Eles fizeram um monte de coisa. Modernizaram a administração, o sistema de justiça, eles até trocavam cartas com os grandes filósofos da época. Só que existia um limite bem claro para essas reformas, uma linha que não podia ser cruzada. Elas não podiam de jeito nenhum mexer na estrutura social cheia de privilégios e muito menos no poder absoluto do monarca. Isso mostra perfeitamente o paradoxo da coisa toda. Eles incentivavam a educação, a economia, mas sempre tomando maior cuidado para não deixar ninguém questionar a autoridade deles. A modernização era super bem-vinda, sim, mas só se ela servisse para fortalecer o trono e não para ameaçar. E o Brasil? Onde que a gente entra nessa história? Bom, a resposta está nas mãos de um ministro português que foi extremamente poderoso, o Marquês de Pombal. Ele governou Portugal e suas colônias com mão de ferro, mas com uma mente bem iluminista. Lá em Portugal, o Marquês de Pombal foi o grande cara do despotismo esclarecido. Ele era o primeiro-ministro do rei Dom José I. E como o Brasil era, na época, a joia da coroa portuguesa, é claro que as reformas dele tiveram um impacto gigantesco e duradouro por aqui. As chamadas reformas pombalinas foram bem radicais, e o objetivo era um só: tornar a administração mais eficiente para aumentar os lucros de Portugal. Por exemplo, ele expulsou os jesuítas, que controlavam a educação, para que o Estado assumisse esse controle. Ele incentivou a criação de manufaturas aqui, para diminuir a dependência de produtos de fora. E talvez o mais importante, ele centralizou o poder, aumentando o controle fiscal e administrativo de Portugal sobre a colônia.
Diante disso tudo, fica a pergunta: qual foi o legado real dessa revolução que veio de cima para baixo? Ela realmente mudou alguma coisa na estrutura ou foi só uma maquiagem no sistema? A conclusão que a gente chega é que o despotismo esclarecido foi, na sua essência, uma reforma de fachada. Foi como dar uma boa mão de tinta num prédio antigo sem mexer na estrutura, que continuava frágil. Modernizou algumas coisas no Estado, sim, mas a base do poder absolutista continuou ali, intocada. E a grande ironia da história é que essa estratégia acabou funcionando como um bumerangue. No curto prazo, deu certo. Os reis ficaram mais fortes. Mas, no longo prazo, as reformas não conseguiram segurar a crise do antigo regime. E, o mais incrível, elas acabaram ajudando a espalhar justamente as ideias que levariam à queda de tudo aquilo. Aquelas sementes de razão e liberdade, mesmo plantadas pelos próprios reis para benefício próprio, acabaram florescendo de um jeito que ninguém esperava. Foram essas ideias que influenciaram diretamente a Revolução Americana, a Revolução Francesa e, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Todos movimentos que desafiaram e, no fim, ajudaram a derrubar o absolutismo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Essa estratégia de usar a modernização, usar o progresso, não como um objetivo final, mas como uma ferramenta para manter e centralizar o controle, será que isso ficou lá no século XVIII? É algo para a gente pensar sobre o mundo de hoje. Fica bem claro, então, como uma ideia pode ter consequências que ninguém esperava, né? Moldando o caminho da história de maneiras que, na época, ninguém poderia prever. E com isso a gente encerra nossa análise sobre o despotismo esclarecido, um assunto que é fundamental para a gente entender as contradições do poder e essa passagem para o mundo contemporâneo. Esperamos que este conteúdo tenha esclarecido tudo para a sua preparação, bons estudos, aprova audiocursos, o futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.